O programa da Ana está no ar e, gente, pode ter certeza que não vai ser eu que vou conduzir e nem minha convidada, vai ser Deus. Tenho certeza que você vai ser muito impactado com essa entrevista, na verdade, essa conversação. Ao meu lado está minha amiga, de pouco tempo, mas tenho grande consideração, pode ter certeza. Dayana, é um prazer ter você aqui no meu programa. Igualmente, amiga, é uma satisfação estar aqui compartilhando mais um pouquinho, né, da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito em nós e depois através de nós. Gente, hoje o nosso tema vai ser identidade. E eu tenho certeza que não vai ser algo que vai nos prender, e sim deixar livre. Porque falar de Deus pra mim é como Neymar falar de futebol. É verdade. É porque quando você cria uma intimidade com Deus, quando você sabe o que você está falando, o que você está sentindo, é diferente, não é? Com certeza. A identidade é gerada em nós a partir do momento que nós entendemos que nós somos filhos dele. E então nós precisamos entender e nos posicionar, né, Ana Júlia? Com certeza. Por isso, a nossa geração hoje, eu falo que a juventude hoje tem sofrido muito pela falta de identidade. Né? E a primeira identidade que nós temos, ela foi gerada pelo Espírito Santo em nós. Com certeza. E quando a gente entra na faculdade, principalmente nas escolas, Sim. que infelizmente não temos grandes escolas cristãs, mas quando a gente... Por exemplo, eu estudei numa escola cristã, mas logo no ensino médio não fui para uma escola cristã. Então, se eu não tivesse formado a minha identidade com Deus, com certeza eu tinha me perdido. E isso que, infelizmente, os jovens de hoje estão passando. Eles estão perdendo a sua identidade por conta de não ter formado antes. E é isso que a gente quer falar pra vocês. Vamos formar a sua identidade com Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você criar a sua identidade com Deus. Não é isso, Dayana? Com certeza. Então, não perca tempo. Vamos ser íntimos de Jesus, porque é só isso que nós precisamos para entendermos que nós somos apenas filhos e não somos vítimas de situação nenhuma, e tudo aquilo que acontece na nossa vida foi gerado por Deus primeiro. Então, para que você entenda que hoje nós te convidamos a sair deste lugar, a se tornar filho e filha de Deus. E o diabo, ele não vem de vermelho como mostra nos desenhos ou com uma coisa ruim. Na verdade, é ruim, mas ele transparece ser uma coisa boa, mas na verdade só é uma coisa temporária. Que quer tirar as coisas eternas, que é as coisas que Jesus tem pra gente, que é muito melhor, nem se compara o que o diabo nos oferece, não é mesmo? Com certeza. Eu queria citar algo, Ana Júlia, que o Espírito Santo tem falado comigo. Lá em Romanos 8, se você que está aí do outro lado da telinha, abra sua Bíblia aí com a gente neste momento. Romanos 8 vai dizer assim a partir do versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, aqui o Senhor já nos diz que a nossa identidade é filho de Deus. E Ele é o nosso Pai. E a partir do momento que nós entendemos que nós temos um Pai que supre todas as nossas necessidades e que tudo aquilo que você está passando, eu não sei se você está passando por bullying na escola, se você está passando por uma depressão, por angústias que não passam, tristezas, mágoas, às vezes o seu sentimento é de ficar sozinho dentro de um quarto fechado, eu quero te dizer hoje, você é filho e filha de Deus. Então saia desse lugar. Você já foi reconhecido no céu. Então seja posicionado aqui na terra como filho de Deus. E quando você me fala sobre essas coisas que passam pelo caminho, me lembra muito o versículo de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu já venci o mundo. E esse é um versículo que eu colei no meu carro, porque é um versículo que eu quero acordar, eu quero na hora de dirigir saber que Jesus já venceu isso daqui tudo, Jesus tá esperando a gente, e que isso aqui só é temporário. E cada, vamos dizer assim, tropeço, pedra que a gente encontra no caminho é uma pedra pra gente construir o nosso futuro, construir o nosso castelo lá na frente. Então, eu acho que tudo que a gente passa é uma lição. Com certeza. Mas que a gente saiba que Jesus sempre vai estar com a gente. Então, se você, jovem, que tá em depressão, que tá sofrendo tudo isso que a Daiane falou, que com certeza no mundo de hoje os jovens estão passando por isso, pode ter certeza que quando você forma a sua identidade, sua intimidade com Deus, vai ser muito melhor, porque passar a vida com Jesus é outra história, é outro nível, Com né? certeza, né? E no próximo versículo ele diz assim ainda, Ana: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, mais uma vez, ele confirma o quê? A nossa identidade. Confirmando que o Espírito de Deus é testificado no nosso espírito interior, que nós somos exatamente criados para ser filhos de Deus. Então, o filho, ele precisa obedecer. Com certeza. E o diabo, ele é tão sujo que ele tenta tirar a identidade
dos jovens, ele tenta mudar, porque a nossa geração é que vai formar o futuro, e Jesus não está longe de voltar. Então, o diabo quer tirar a nossa identidade, tirar o futuro, que somos nós, os jovens, para atrapalhar o futuro que Deus tem pra gente. Sim, e se a gente for olhar também, tem a parábola do filho pródigo, né? Sim, que vai dizer de filho, só que ele pediu a herança pro pai, o pai ainda não estava morto, então ele foi totalmente ao contrário do propósito, porque a identidade sempre é ligada ao propósito que Deus tem na sua vida. Então, a partir do momento que eu me identifico como filho, eu entendo que eu sou cordeiro dele e que eu tenho uma herança que só o meu pai pode me dar. Só que essa herança e esse propósito só vão se cumprir a partir do momento que nós estarmos na presença dele, entendendo que o propósito dele é maior do que tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, ele percorreu um caminho, pegou algo que já era de direito dele, só que pegou antes do tempo. E quantas das vezes nós estamos pegando as coisas antes do tempo? E acaba que nisso, nós, no meio da caminhada, no meio da jornada, a gente se perde. E é onde a nossa identidade é perdida. E hoje, quando fala de identidade, Ana, eu acho que nós temos que, atualmente, em tudo que nós estamos vivendo, né, em todas as áreas, isso precisa ser resgatada nos dias de hoje. E principalmente nos jovens, né? Com certeza. Que é onde que o diabo tenta machucar e infiltrar. Isso que eu tento falar para os jovens, que eu, como jovem, você também é jovem, Amém, recebo. A gente passa por isso, que é onde que tá na faculdade. Eu tô na faculdade, a gente consegue ver que tem pessoas que tentam mostrar que aquilo é bom. Sim. Aquilo vai ser bom, mas não, é só uma coisa momentânea, que é ali, pronto, e acabou, quando as coisas de Jesus é eternas, para sempre. E se você for salvo, para sempre será salvo. Com certeza. Isso é uma pergunta. Se você salvo, para sempre será salvo? Eu entendo assim, Ana. Porque vai dizer que aquele que crê, ele é salvo. Então, a partir do momento que eu creio e que eu me identifico que eu sou filha, eu creio que ele existe. A partir do momento que eu creio, eu me posiciono como filho. Então, um filho obediente, ele não vai limitar pelas circunstâncias ou pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas um filho que ele é obediente, independente da situação ou do momento que ele está vendo, como você disse, no colégio, eu passei por a faculdade, tem 8 anos que eu sou formada, e naquela época eu me sentia muito sozinha. E às vezes você que está aí do outro lado se sente assim, se sente excluído, se sente rejeitado. Mas deixa eu te dizer, a sua identidade sempre será de filho de Deus. Porque a situação que você está vivendo no seu colégio, na sua faculdade, não determinam o que você é em Deus. O que determina é a sua atitude e o seu posicionamento dele. E eu lembro que eu me sentia muito sozinha e rejeitada, Ana. Por quê? Porque eu não me encaixava naquilo que todo mundo fazia. E eu não conseguia, às vezes eu tentava me adaptar e fazer as mesmas coisas, mas eu não conseguia. Eu te entendo nessa parte. E aí eu falava assim, Senhor, mas por que eu não consigo? E Deus falou assim, só entenda que você é filha. E aquilo que eles fazem não coincide com a minha palavra. Então, ser filho é ser obediente e viver a palavra. E a Bíblia fala, com quem você anda, eu direi quem tu és, né? E muitas das vezes a gente tenta entrar numa amizade, entrar num relacionamento de amizade, sim, pra conseguir agradar e pra entrar no mesmo rumo, mas você é diferente, você nasceu pra fazer diferença, você é luz em meio às trevas, as luzes não nasceu pra estar junto com luz, nasceu pra fazer diferença na escuridão. Jesus criou você pra ser luz e fazer sua diferença. Jesus não criou você do nada, ele criou você com um propósito. Eu tenho certeza que o seu propósito é ser luz pra esse mundo, principalmente pros jovens. Então, faça a diferença, não se contamina com as coisas que o mundo quer te oferecer. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Como diz também em Romanos 8, ele vai falar, e eu entendo que é uma diferença de você ser filho e você ser escravo. Às vezes, em vez de você estar sendo posicionado como filho, dentro da sua faculdade, do seu colégio, da sua casa, no círculo de amizades, você está sendo escravo. O escravo, ele é tirado a liberdade dele onde ele deveria ter liberdade. Você pode ver que tem muitas pessoas hoje que estão escravas dentro de casa, que é um lugar onde você deveria ser livre, onde você deveria sentir paz, onde você deveria se sentir alegre, e muitos estão escravizados dentro dos quartos, trancados, que a vontade é de quê? De ficar sozinho, né? De não ver ninguém, de não conversar com ninguém. Isso que o diabo quer, né? Com certeza. E é exatamente isso. Então, ele está tentando roubar a sua identidade de filho e se tornar escravo e não filho. Isso que Jesus fala, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E até quando ele não conseguir fazer isso, ele não vai quietar. Ele não vai quietar. Mas eu tenho certeza que quando você coloca seu joelho no chão, quando você ora, quando você tem uma intimidade, quando você tem identidade com o Pai, isso nunca vai acontecer com você, porque você está protegido. Mas, como eu disse, uma vez salvo,
sempre salvo, mas você também tem que se posicionar. Eu era muito assim, de querer agradar todo mundo, de que... Sim. A gente até conversou antes, muito tempo atrás, que você fala, você vai viver igual as estações, né? E eu ficava muito me culpando, falando, cara, porque tem hora que uma amizade vai embora do nada, uma coisa assim. Mas eu não tenho que agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou quem sou eu. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que me posicionar, que ser uma cristã no meio desse mundo e fazer a diferença. Não, às vezes, um abraço, um Jesus te ama. Exatamente. Uma vez você falou que a primeira coisa eu ia falar, o Jesus te ama pra uma pessoa. E eu já fiz isso, eu falei, Deus, a primeira pessoa que eu olhar, eu vou falar, Jesus te ama. E a primeira pessoa que eu olhei era uma espírita. E que, tipo assim, não acreditava nada em Deus. Eu falei assim, olha, Jesus te ama. E ela começou a chorar. Isso me arrepiou tudo por inteiro, porque uma simples palavra, de três palavras, mudou a vida dela. E depois ela me contou grandes coisas que aconteceram na vida dela. Então faça a diferença, se posiciona como cristão, como jovem cristão, que eu posso ter certeza que na hora você não vai se enturmar muito, porque os jovens hoje estão querendo mudar o foco, né? Então, na hora, eu acho que você vai ficar um pouco desconectado, como eu fiquei. A gente tem que entender que a gente vai na contramão do mundo. Sim. E ir na contramão não é fazer a minha vontade, mas é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é qual? É que nós nos posicionamos como filho. Como você posiciona? A partir do momento que eu me posiciono como filho, a primeira coisa que eu preciso fazer, Ana, é obedecer. Né? Obedecer o quê? A vontade. E quando ele fala em Romanos 8, ele fala também que eu preciso abandonar a minha vontade da carne para viver no Espírito. Como viver no Espírito, Daiana? Como ter intimidade? Porque a intimidade vai gerar também a sua identidade. Não, e os desejos da carne pode falar... Quando você não está com o Espírito conectado, os desejos da carne falam maior do que o Espírito. Com certeza. E aí é onde que a gente cai, é onde que a gente começa a errar, não é? Na verdade, assim, eu entendo que na época da faculdade eu sofri muito isso. Eu falo que existem crises de identidade, né? E Deus, ele quer resgatar todos os dias a nossa identidade, ela precisa ser resgatada em Deus. Só que a partir do momento que eu conheço, me alimento da palavra, tudo vai mudar. Porque eu posso ter certeza que, às vezes, uma palavra que eu escutar de alguém não vai definir aquilo que eu sou em Deus, porque eu conheço a palavra e vivo a palavra. Né? Como eu ouvi um testemunho esses dias, eu achei muito interessante. Diz que uma jovem, ela foi em um lugar buscar um mel. E esse mel era um mel raro e não é um mel comum que a gente, né, é acostumado, aquele mel que é mais escuro. E aí diz que o apicultor lá falou assim, nossa, ele recebeu uma notícia que a rainha tinha morrido. A abelha rainha morreu e agora nós precisamos achar uma solução. E ele disse, nós vamos achar. E aí essa jovem virou e perguntou, mas como você vai achar a solução sendo que a rainha morreu? E aí ele falou assim, nós vamos pegar uma operária e vamos mudar toda a alimentação dela. Você entende que o natural revela o espiritual? Aí você imagina, antes nós éramos meninas, mas agora nós somos mulheres, filhas de Deus. Então a minha alimentação precisa mudar. Eu não vou beber mais o leite, mas eu vou me alimentar da palavra. E toda vez que eu falei assim, ó, vai ter um momento no programa que eu vou ficar assim. Porque quando eu falo, a gente começa a se alimentar do Espírito Santo. Porque quando Deus fala, eu já falei pra ela que ela muda o tom de voz dela. E ela começa a falar coisas que reflete na nossa vida, reflete na vida dos jovens. Sim. Que é o que a gente passou. E esse foi um grande exemplo que você falou pra gente, né? Então eu te convido hoje a mudar a sua alimentação. Se alimente da palavra, se alimente dos louvores, se alimente daquilo que te traz esperança. Porque na palavra de Deus fala, né, que eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, nos momentos que você vai estar triste mesmo, angustiado mesmo, o Espírito Santo te convida a trazer à memória aquilo que te traz paz, aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz alegria. E deixa eu te dizer, o seu Pai é aquele que não tarda. É aquele que não falha, mas no tempo certo, ele vai cumprir todos os propósitos, todos os projetos dele na sua vida. E você vai continuar chamado filho ou filha de Deus. E você falou uma coisa certa, é no tempo de Deus. Gente, eu sei que o papo tá muito bom, mas vamos para um rápido intervalo e eu já volto. Fica aí!
Massas Cristal Alimentos, irresistível. Voltamos, pessoal. Eu tenho certeza que você foi edificado no primeiro bloco. E agora vamos partir para o segundo bloco, que é também sobre identidade. Só que agora temos uns tópicos, né? E ser filho de Deus é... Agora nós vamos recapitular o que a gente falou no primeiro bloco. Exatamente. Então, ser filho de Deus é... Primeiro, ser obediente, se posicionar como filho e gerar intimidade. Esses 3 tópicos que a gente falou no bloco passado e que a gente vai estar recapitulando aqui. Então, quero ainda falar mais um pouquinho sobre Romanos 8. Nos próximos versículos vai dizer assim, ó, no 17. E se nós somos filhos, somos logos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E diz assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que ele diz aqui para nós? Ele continua reafirmando a nossa identidade de filho, e ele ainda diz, vocês são herdeiros, cordeiros de Cristo. Então, quem é filho, ele é herdeiro de Deus. E aí, quando ele diz herdeiro, vai dizer que é gerado uma herança. Por isso eu disse do filho pródigo, Ana. Tudo se liga no final. Só que o que aconteceu? Ele quis pegar a herança, algo que era dele já, antes do tempo determinado por Deus. E tudo aquilo que a gente pega no tempo errado, da forma errada, não vai dar certo. Minha mãe sempre fala isso, tudo que a gente antecipa o tempo de Deus se torna maldição. A bênção se torna maldição. Exatamente, né? Só que há uma coisa também que eu vejo que é muito interessante, Ana, porque por mais que ele pegou a herança antes do tempo, agiu e se posicionou de uma forma que não era conforme a palavra dizia, ele não foi obediente ao pai, ele não tinha um tempo de intimidade, porque se ele tivesse, ele entenderia que não era o tempo dele pegar aquela herança. Só que no final de tudo, dele percorrer todo um caminho, usar toda aquela herança que ele pegou, de tudo aquilo, vai dizer que ele tornou a voltar para a casa do pai. Então eu quero te dizer, você pode ter passado por caminhos, por situações que te afastaram do pai e que te fizeram perder a sua identidade no meio desse caminho. Mas eu te convido hoje a voltar para esse caminho, porque o pai, ele sempre vai estar de braços abertos para receber um filho. E ele sempre vai te amar. O amor de Deus, o nosso Abba, o nosso pai, ele é incondicional. Então entenda, porque tem muitas pessoas que não se sentem amadas. Isso também é gerado pela rejeição da paternidade lá de trás. Então a gente precisa achar a raiz do problema, Ana, para que isso seja uma solução, seja solucionado e você se posicione, né? Quando ele fala que o tempo de hoje, as aflições que nós passamos hoje no tempo presente não vai revelar a glória que há de ser revelada em nós. Então é através de nós que a glória de Deus será revelada. É através do seu testemunho, através das suas experiências com Deus. Viva as suas próprias experiências, não viva de experiências dos outros. É, porque muitas vezes as pessoas falam, seus pais se separou, tenho certeza que você vai ter um casamento que vai se separar. Muito pelo contrário. Sim. Você falou sobre as raízes, que muitas vezes é onde tem um problema, né? Quando começa o problema. E Jesus Exatamente. É a cura. Se o relacionamento dos seus pais não deram certo, o seu vai dar certo. Porque você é diferente, você faz Exatamente. A diferença e que Jesus é a cura, Jesus é a salvação, Jesus veio para te curar, para te libertar, né? E eu tenho certeza que você não vive de experiência dos outros, tem que viver a sua própria experiência, mas com cuidado e sabendo que Deus que tem que ser o seu foco, o seu ponto, para você não errar como outros. Por exemplo, Pedro, quando ele deixou que o alvo dele não fosse mais Jesus, ele começou a afundar. Enquanto ele estava andando sobre as águas, ele perdeu o foco e ele olhou para a água. Então, se você está olhando para a água, eu te convido a olhar somente para Jesus. Porque ele é o seu alvo. Ele é aquele que você nunca vai errar, de você depender, de você ter fé, de você acreditar que ele pode mudar a sua história. Por exemplo, os pais do meu esposo, Ana, eles são separados. Mas nós decidimos
Fazer diferente. Que a próxima geração não vai ser igual, mas vai ser diferente. Por quê? Porque eu decidi. Aí vem a obediência, o conhecer a palavra, o posicionamento e a gerar da intimidade para que a gente entenda que nós somos cordeiros. Nós somos herdeiros de Cristo. E os jovens têm muito aquilo de falar do passado. Eu errei no passado, eu falei no passado. Eu aprendi uma lição que eu levo pra minha vida toda. É igual um carro. Você olha pro retrovisor pra atrás, só de vez em quando pra não bater, mas você continua olhando pra frente. O passado tem que ser assim. Você olha pra refletir, pra não cometer os mesmos erros, mas não pra te ficar te julgando, te massacrando. Porque quando você pede perdão, quando você se arrepende, o seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Como eu era pequena, minha mãe falava, quando você pede perdão, você joga no mar do esquecimento, onde é proibido pescar. Exatamente. Então se você se arrependeu, pediu perdão pra Deus, esquece. E só vive aquilo como fosse um aprendizado pra sua vida, pro seu futuro. Com certeza, eu falo que a gente tem que arrancar os entulhos daquilo que atrapalha a presença de Deus estar cada dia mais perto de nós, né? E quantas das vezes nós deixamos as mágoas, a falta de perdão, as decepções, as frustrações nos paralisar. E aí o medo vem e só vem o quê? Só vai gerando em mim ainda mais entulhos. Mas como eu quero viver o novo de Deus, Ana? Como eu quero me posicionar como filho se eu continuo vítima daquela situação do meu passado? Não tem como. Como eu comecei o programa no primeiro bloco, né? E eu falei que é fácil falar de Jesus pra mim, é igual o Neymar falar de futebol. Mas se o Neymar não treinar, se o Neymar não se dedicar, se o Neymar ele não sabe de tudo do futebol, todas as técnicas, ele não vai saber falar de futebol tranquilamente. Assim a gente com Deus. A gente não vai saber falar tranquilamente a maior paz e amor se a gente não viver. É muito fácil falar e não viver aquilo. Se a gente está falando de Deus, da intimidade com Deus, pode ter certeza que a gente tem. E a melhor parte do meu dia é fechar a porta, ligar o som, assim, aquela música que conecta com Deus. E simplesmente tem hora que a gente nem conversa, a gente só chora e Deus entende. É porque na palavra fala, né? Com gemidos inexprimíveis, eu estou aqui. Então, o Senhor, ele nunca vai deixar de ser Deus. Nunca. Muitas das vezes, nós que tiramos o lugar dele da nossa vida. Então, aonde o Espírito Santo de Deus, ele não habita, como nós estávamos dizendo de entulhos, eu entendo também que se eu tenho entulhos, eu sou a primeira casa. Eu sou a casa de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar e como está o meu templo? Exatamente. Né? O meu templo, ele precisa se alimentar do quê? Da palavra, de um alimento sólido, um alimento que vai vir a diversidade e eu vou continuar firmada na rocha e não na areia. Então, se eu estou firmada na areia, qualquer vento, qualquer tempestade vai me abalar, vai me paralisar, vai gerar um medo e eu vou me sentir o quê? Incapaz. Eu não consigo, eu não dou conta, mas nós te convidamos hoje a mudar o seu posicionamento e entender que você consegue. E se você não acredita em você, nós acreditamos por você, porque nós temos um Deus que nunca deixou de acreditar em nós. E nunca ele vai te abandonar. Levanta aí de onde você está, desse sofá, dessa cadeira, e entenda. E fale assim comigo agora. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Porque é muito diferente você estar na igreja e ser a igreja. Exatamente. A igreja é simplesmente 4 paredes. E ser a igreja é levar Jesus contigo. Não é simplesmente ir lá, louvar e pronto, acabou. É levar Jesus para onde você for. É você passar as pessoas e falar, você tem algo diferente. Exatamente. Você transmite. Eu simplesmente, um dia eu tava passando na rua e uma mulher me parou e falou assim, nossa, você é diferente. Eu falei, obrigada, Espírito Santo. Então, transmitir Jesus e as pessoas olharem para você e falar que você tem algo diferente é a melhor coisa de se ouvir, a melhor recompensa de se ouvir. Por isso eu fiz o desafio lá no primeiro bloco de você tampar os teus ouvidos e ouvir somente a tua voz. Qual voz você tem ouvido? Ouça somente a voz de Deus, porque quando você tampa os teus ouvidos, você somente vai ouvir a sua própria voz. E da forma que eu e você temos que nos posicionar, ouvir somente a voz de Deus. Porque quando eu mergulho, Ana, eu não sei se você já fez um mergulho, né, no natural, eu ainda não fiz. Mas eu entendo que quando eu estou no fundo, os ruídos lá de cima da superfície não me alcançam. Você não consegue escutar nada, não é? Nada. Então eu falo que quem já teve essa experiência no natural, ela revela muito o nosso espiritual com Deus. Como está o seu nível de intimidade hoje com Ele? Está só nos tornozelos? No raso? Vamos sair do raso hoje. Vamos entender que é necessário a gente mergulhar. Porque eu vou calar todas as vozes que me paralisam, né, que geram em mim medo, incapacidade, me sinto inferior muitas das vezes. Então, todas as vozes da superfície não vão te alcançar quando você mergulhar. Então, a intimidade ela é gerada, Ana, a partir do momento que nós descemos. Por isso que fala na palavra, né? Que eu diminua e que ele cresça. Então, eu te convido a mergulhar na palavra, a mergulhar
e não deixar a superfície alterar o propósito e nem a sua identidade em Deus. E quando eu vou pregar em alguns lugares, gente, a Daiane fala, você vai pregar. Ela nem acreditava em mim. Nunca. Aí eu não posso falar não pra Deus, não, pros pastores que são instrumentos de Deus. E aí eu profetizei pra alguém, nem eu depois falei, gente, o que eu falei pra essa menina? O que tá acontecendo? E aí me pararam e perguntaram, como é que você ouviu a voz de Deus? É muito nítido quando você tem intimidade com Deus, você consegue diferenciar a sua voz da sua cabeça e a voz de Deus. É muito nítido isso. E você só consegue isso tendo intimidade com Deus. Se você simplesmente, vou parar aqui e vou fazer uma vez no mês, você não vai conseguir ter uma intimidade pra tentar ouvir a voz de Deus. Agora, se a gente fosse a Bíblia igual o celular, acordou, leu, dormiu, foi ler, ficou no trânsito, às vezes, parado lá, sem fazer nada, vai ler. Então a gente teria uma intimidade muito maior com Deus. Então quando você quer ouvir a voz de Deus, quando você quer sentir aquela presença aqui, pra mim não tem como explicar. É uma presença que quando ele desce é inexplicável. Eu falo que tudo aquilo que a gente vive em Deus, impossível explicar aquilo que Deus faz. Você precisa viver. Então como que eu vivo? Tendo intimidade, tendo secreto, sendo resgatada todo dia. Então assim, faz um propósito aí você de pegar o seu celular sempre depois que você lê pelo menos um versículo da palavra de Deus. Um versículo. Apenas um. Então, eu acho que nós temos que viver um tempo de desafios. E quando eu mesmo me desafio diante do Senhor, eu vou ver o que eu sou capaz quando Ele é em mim e através de mim. Então, o desafio está lançado. Tente pelo menos ler um versículo. Que eu comecei assim, um versículo, aí um capítulo, aí um livro. Aí tem hora que eu tenho que agora colocar despertador pra mim parar, porque se deixar eu fico Glória lá... a Deus por isso. Glória a Deus. Se deixar eu fico lá mergulhada o dia inteiro. É inexplicável. É mergulhar. É literalmente mergulhar, porque ficar no raso, eu começo a ouvir as vozes que eu não quero ouvir. A única voz que eu quero ouvir é a voz de Deus. Exatamente. Então, né, que possamos entender. Gente, infelizmente, o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada, Ana, por ter topado isso amiga. Comigo. Eu tenho certeza que você foi edificado pela palavra de Deus. E para finalizar, deixa uma palavra aí para os nossos jovens. O que eu quero te dizer é, acredite que você é filho de Deus. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a deta da minha justiça. Isaías 41:10. E você que conseguir fazer esse desafio, tira uma foto, manda aí pra gente, faz um comentário, liga aqui na TV e nos comunica que nós vamos divulgar que tem gerado em você algo diferente a partir do momento que você entendeu que você é filho e filha de Deus. Ana, um beijo, muito obrigada. Obrigada a você. Eis-me aqui sempre. Muito Isso obrigada. é ser servo. Com certeza. Que possamos ser servo todos os dias e dizer pro Senhor, eis-me aqui. Você é luz, nunca se esqueça. Um beijo e até o próximo programa.